Eu sou Dalila, sou indígena terena da aldeia Bananal e também sou aluna da Universidade da pós-graduação da Universidade Federal de Ouro Preto, curso de pós-graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais, História e Cultura Afro-Brasileira, da disciplina da professora Janete, Afropatrimônio, História, Memória e Educação. A pedido da professora, em cumprimento da disciplina Afropatrimônio, estaremos fazendo um projeto de intervenção na Escola Municipal Indígena Polo General Rondon, da aldeia Bananal, distrito de Itaunay, município de Aquidauana, especificamente sobre a língua indígena terena, a escrita no contexto escolar da criança indígena. Eu, como alfabetizadora das séries dos anos iniciais, vamos trabalhar sobre a alfabetização na língua indígena. Sabemos que a escola, ela se torna um espaço de diálogo, um espaço que podemos fortalecer a nossa cultura, principalmente a língua indígena. Como diz Montenegro, abre aspas, um aspecto infinito de determinações, relações que homens, mulheres, crianças, velhos e velhas estabelecem, projetam, realizam suas vidas. Então, através da escola, nós podemos reafirmar a nossa cultura, reafirmar a nossa identidade como indígena. E através da língua indígena, é uma forma de nós afirmarmos a nossa identidade indígena. Isso porque a língua em registro, a escrita, distingue uma representação, ou seja, um registro em que se reconhece a existência de um povo, ou seja, a identidade. Por isso faz-se necessário o registro da história através da escrita. Como ainda afirma Montenegro, abre aspas, a história que se escreve de maneira consciente e inconsciente está marcada pela época em que se vive. Fotografar, registrar alguns ângulos das diversas dimensões do real é uma forma de estabelecer, associar acontecimentos e fatos, assim como Hobsbawm aponta a importância de registro oral ou a história feita pelo povo. O projeto de intervenção, ele tem um objetivo de fortalecer a escrita da língua indígena. De que forma? Buscando através dos anciões, trazendo para dentro do espaço escolar a escrita da língua, principalmente a história do nosso povo terena, né? Que até então nós fomos até negado a nossa identidade. E a escola foi um dos principais instrumentos dessa negação, na qual hoje nós podemos dizer que a escola é um ponto de referência onde nós poderemos trazer para dentro desse espaço a reafirmar a nossa identidade, a buscar, a fortalecer principalmente a língua indígena. O projeto de intervenção que se pretende realizar na Escola Indígena Polo General Rondon é um projeto de intervenção cultural, ou seja, a valorização da escrita da língua terena, desde os anos iniciais, primeiro, segundo e terceiro ano, que são os primeiros anos, né, da alfabetização da língua indígena. O público-alvo será alunos dos anos iniciais, né, que é primeiro, segundo, terceiro ano, juntamente com os professores alfabetizadores,
ou seja, professores indígenas que atuam nesses anos iniciais. Justificativa é um tema que deve ser trabalhado na escola, principalmente nos anos iniciais. Isso porque os pais têm dificuldade na escrita. Portanto, nós vemos que os pais ainda têm dificuldade de escrever a própria língua. Então, nós precisamos fortalecer isso através das crianças, do ensino da língua nas séries iniciais, ou seja, nos anos iniciais. Mas os pais, né, dominam oralmente, há um domínio da língua oralmente. Né? E também se percebe que a língua portuguesa tem dominado os lares terena, por ser fácil o domínio e também a escrita. E, portanto, buscar envolver os professores nesse processo para que se valorize a língua terena cada vez mais no processo de ensino-aprendizagem dos alunos indígenas. Promover coletas de palavras e seus significados com as pessoas anciãs da aldeias, registrando no caderno e mostrando aos alunos a importância da valorização da língua indígena terena. A ideia de colocar as palavras coletadas em murais ou em cartaz em seu cotidiano merecem atenção e intervenção. Bom, a metodologia, nós iremos buscar as palavras em meio aos anciões, faz o projeto enriquecer, propondo uma elaboração de dicionários, livrinhos de historinhas, para que os próprios alunos confeccionem no decorrer do projeto. Espera-se que os estudantes obtenham interesse em conhecer mais sobre a sua cultura e que desperte nele o desejo de aprender mais sobre a língua do seu povo. O principal objetivo será investigar o interesse da língua tradicional, valorizar a língua materna, né? Fomentar a participação e envolvimento dos alunos em todas as atividades propostas, identificar as fragilidades e mudanças a serem construídas em conjunto. Esse é um dos principais objetivos da intervenção cultural. O desenvolvimento, nós iremos trabalhar assim. Nós iremos planejar com uma semana, né? O primeiro dia seria a apresentação do projeto, discussão e levantamento, né, de demandas, como nós iremos trabalhar juntamente com os professores e alunos das séries iniciais. Claro, falando da importância dessas atividades no decorrer da semana, principalmente que os alunos entendam e compreendam a importância do uso da língua terena no seu cotidiano, principalmente no espaço escolar. Por quê? Porque vê-se, então, que alguns alunos, eles vêm para a escola já trazendo a sua língua materna como a língua portuguesa. E nós, indígenas, nós devemos trabalhar a importância dos alunos ou das nossas crianças indígenas voltar a falar a língua indígena terena, né? Então, a escola será um espaço, um instrumento para que isso incentive os nossos alunos a voltarem a falar a sua língua. Então, no primeiro momento, seria a conscientização dessa valorização, né? Juntamente com os professores e alunos, direção e coordenação, que estarão envolvidos nesse projeto de intervenção. No segundo dia, já levaríamos os alunos
para visitar os anciões da aldeia, né? Para que ele fale sobre a experiência, né, de como a língua, como nós fomos negados a falar a nossa própria língua até uns anos atrás, né? Então, por exemplo, o meu pai, ele não me deixava eu falar a língua indígena. Eu aprendi a falar a língua portuguesa, juntamente com os meus pais, e a língua indígena eu aprendi no espaço escolar, juntamente com a convivência dos meus colegas, né? Então, e isso nós devemos ouvir, né? Os relatos dos anciões, trazer para discussão esses diálogos, né? Trazer para dentro do espaço escolar, para que nós possamos fazer essa troca de experiência com eles. E assim, coletar né? Algumas palavras que já não se usam mais, porque muitas das nossas palavras em língua terena já há uma mistura, né, da língua portuguesa juntamente com a língua terena. No terceiro dia, se pretende confeccionar cartazes, né, na língua indígena terena, e até montagem de cartilhas, as crianças desenhando, e como ainda não há domínio da escrita do primeiro ano, por exemplo, poderá trabalhar com desenhos, né, o que ele observou, e irmos auxiliando para fazer uma construção de cartilhas, né, que futuramente pode ser usada, né, para a confecção de livros de alfabetização. Então, eu vejo assim que esse projeto ele vai ter muita importância de fazer esses levantamentos de dados para que nós possamos saber quais são essas crianças que dominam a língua indígena e aqueles que ainda têm dificuldade, ou que os pais já não ensinam a falar a língua indígena, ou desde criança elas começaram a aprender a língua portuguesa. No quarto dia, a língua, pensei, né, de nós trabalharmos como, por exemplo, o que está assegurado na Constituição Federal, apresentar aos professores, juntamente com os alunos, né, que tudo isso nós não estamos inventando, ela está assegurada na lei. E para isso nós podemos coletar alguns documentários, de nós passarmos isso para os alunos, né, para que eles tomem consciência de que a língua ela é um patrimônio, né, e nós não podemos perder, nós temos que fortalecer ele cada vez mais para que